Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui com Pode Mais inteirinho para você, cheio de coisas legais e mais um entrevistado. Primeiramente, oi, Lucas. Oi, Andréia, tudo bem com você? Tudo bem, mais uma vez aqui juntinhos. Estamos aí, né, para mais um Pode Mais Cast. Pode Mais Cast, cheio de informações, cheio de variedades aí para vocês. Legal, e hoje aqui com a gente temos o imenso prazer de receber o Dr. Vitor Mauro, cirurgião plástico. Doutor, seja bem-vindo. Tudo bem? Sempre gosto de aparecer para uma conversa, né? Bater um papinho. Sempre é bom, né? Sempre é bom. Sempre é bom, sempre é bom. E sempre bom para nós podermos tirar dúvidas, podemos conversar sobre cirurgias plásticas, que hoje em dia todo mundo corre atrás da perfeição. Exatamente. E o doutor pode aí nos esclarecer algumas coisas, né? Acho que hoje a grande obsessão é isso, é a pessoa estar bem, e se sentir bem e querer estar bonita sempre, né? Sim. Às vezes perfeita. Então é uma obsessão dos tempos modernos, das mídias sociais, e a procura é bem grande, né? E só vem aumentando. Eu posso imaginar, deve ser uma loucura. E, doutor, Lucas, tem alguma pergunta já de início? Não, pode, por favor. Posso começar? Porque, assim, é um assunto que interessa muito aos homens, né? Mas às mulheres principalmente, né? Vamos dizer, 85% do público é feminino. Veja só. Então, tô na prioridade, Lucas. Bom, vamos lá. A primeira coisa, assim, que me vem à cabeça quando falam de corpo, beleza, saúde, e as pessoas, né, sabe que eu sou uma atleta, cuido muito do corpo e tal, mas não tenho, assim, aquela loucura pela parte da plástica. Mas eu tenho muita curiosidade, né, desses novos procedimentos que tem no mercado. Hoje em dia mudou bastante. Antes era lipoaspiração, abdominoplastia, eram as mais famosas. Continuam sendo essas as mais famosas? Ou a LipoLed, que tanto falam, é a mesma coisa? Bom, aí a gente tem que avaliar públicos, né, André? Porque o que acontece? Você não pode, se você tem, por exemplo, uma mulher, vamos lá, 50 anos, 4, 5 filhos, acima do peso, você vai ter uma cirurgia. Se você chega lá, né, uma pessoa que nem você, que malha, fisiculturista, provavelmente o problema que você vai ter, ou a solução que nós vamos ter que dar para você é outra. Então, ela varia muito de caso a caso. Aí a gente atende o mais variado público, tá? Especialmente, eu tenho bastante público também, que é atleta, né? É uma cirurgia, fazem bastante cirurgia, por incrível que pareça. Sério? O que eles fazem? Conte-me mais sobre isso. Fale-me mais sobre isso. Tá. Fazem, no público feminino, principalmente, prótese de mama. Né? Sim. Lipoaspiração, né? Como geralmente são pacientes bem magros, algumas lipodistrofias, né? Aquela região do culote, que às vezes é difícil. Né? Não some. A mulher some inteira, mas não some aquilo, né? Então, fica só aquela coisinha, ou às vezes um acúmulo na barriga, alguma coisa a bananinha, assim. A bananinha também. Tá? Eu tenho um problema com a bananinha, doutor. E esse é um dos mais chatinhos, mas tem o que ser feito. Então, mesmo nas atletas, né? E engraçado que às vezes põe biquíni, né? Às vezes muito magra. Cirurgia íntima delas também tem bastante procura, porque acaba aparecendo um pouco mais. Então, para esse lado. Entendi. O público masculino, né? Já ginecomastia, né? Às vezes definir um pouco mais a musculatura. Esse o público masculino procura um pouco mais, né? Essa LipoLed, somente aquelas 3D, né? A 3D hoje, né? E tal. Que acho que é a mesma coisa, só que muda de nome, né? Ai, que legal. Né? E você, o público masculino, os atletas procuram mais, né? Não estou dizendo os profissionais, mas os amadores, eles procuram. Então a gente tem, como se diz, um portfólio para esse paciente também. Sim. E tem para aquelas que são mães, que não são atletas, ou para aquele homem também que não é atleta, que gosta de uma cervejinha no final de semana, é outro tipo de cirurgia. O sucesso é o mesmo, como se diz, né? Sim, É lógico que o resultado final é um pouco diferente, mas eles acabam se sentindo felizes da mesma forma. Claro. Mas fazendo assim uma cirurgia
uma lipo 3D, por exemplo. Vou fazer uns abdominais, uns gominhos aqui, né, no meu abdômen. Vai pra academia primeiro. Digamos que a gente pula essa parte da academia, vai direto pros gominhos. Por exemplo, a lipo HD, 3D, né? LED. Então, a gente tem 3 graus. O leve, o intermediário e o mais alto, tá? O leve, a gente marca pequenas marcas ósseas, né? Faz uma lipo. A intermediária é a pesada, aquela que você marca mesmo goma, deixa a musculatura. Na verdade, você constrói uma musculatura na gordura, tá? Não. Só que o problema é que quando você faz isso numa pessoa que não vai pra academia e nada, fica até estranho. Porque, sim. Né? Então, geralmente, esse grau mais pesado, a lipo LED, essas mais pesadas, eu indico mais para aquele paciente que pega bastante peso. Que não já que tá seja lá, especificamente, ele pega bastante peso, às vezes não é um atleta, mas quer se sentir bem, ele é Sim, uma grande pessoa e que tal. cuida do corpo. Mas ele quer dar uma definição um pouquinho maior, que às vezes no ritmo de vida que ele leva, ele treina meio de semana. Você que é atleta sabe, quando você vai para ficar, não pode ter um final de semana off, né? Sim. O cara treina meio de semana, final de semana off. Então ele tem uma barriguinha, um negócio, ele quer definir aquilo. Aí que a gente entra. Mas o cara tem que ir pra academia, tem que ter a musculatura lá. Então já não deu certo. E a definição vem desde o braço, Mas você pode conseguir fazer uma lipo e marcar alguma coisa, que fique legal, que fique não marque tanto. Um oblíquozinho ali, ó. O oblíquo dá pra fazer, eu acho. Dá pra fazer uma linhazinha no meio, uma quebra. Se eu fizer, eu vou ficar igual aqueles atores do 300, sabe? Aquele filme. Não. Eram uns gordinhos. Você pare com isso, né, Lucas? Pelo amor de Deus. Não, eu acho assim, o negócio, a princípio, primeiro sente-se bem, né? Exatamente. Aí vai buscar as alternativas. Eu acho muito legal, eu perguntei é lipo LED ou lipo 3D, como que eu falo? Tanto faz? Pode falar uma lipo de alta definição. Esse eu gostei mais. Isso aí engloba tudo. Tá, então... Essa lipo me chama muita atenção porque está sendo uma febre agora, né? Entre celebridades, entre as pessoas que não são celebridades. E a gente eu tenho uma curiosidade. Sim. Então, a pessoa faz, né, no abdômen. Mas se ela não perde a gordura, olha só, ela vai para a academia com aquele abdômen assim e as costas têm gordura. Que a gente vê as dobrinhas. Mas Vocês fazem inteira ou aquela pessoa fez só a frente? Quando faz, assim, em alguns casos, você faz tudo, até braço e perna. Para compor o corpo inteiro, né? Para você melhorar a definição de vários lugares. Mas, assim, essa que define mesmo, geralmente o cara tem que ter um pouquinho da academia. Então, na verdade, a gente tem uma área que a gente faz de sombra e uma área de marcação. E tem umas áreas que às vezes você nem limpa, porque você quer que aumente. Você vai, o gomo, você quer que deixe um gomo grande, você não pode tirar em cima dele, você tem que tirar onde ele termina. Você faz um desenho desse gomo. Né? Hoje em dia, que eles chamam de graft, eles fazem, por ultrassom, eles fazem enxerto de gordura no meio da musculatura, para ele acabar fazendo o gomo já na musculatura. Ai, meu Deus! Então o troço tá... Né? E eu lá me matando na academia, né? Todo dia fazendo... Mas não substitui, não tem jeito. Tem que fazer academia. Tem que fazer academia. É uma coisa, isso aí é outra coisa. Lógico, a gente propõe uma melhora, mas o resultado para ser excelente, a pessoa também tem que ter partir de um certo esforço, né? E você com certeza consegue definir uma pessoa que tem o abdômen definido por trabalho direto em academia e o abdômen se a pessoa é muito definida, já tem um padrão de musculatura, se tirando um pouquinho a gordura já vai aparecer. Né? Eu assim, acho que onde está a indicação grande é aquele que não está ótimo, está subótimo. Entendi. Porque todo mundo tem, na verdade, ali, né? Essa que é a maior procura. Às vezes não é o atleta. O atleta, quando ele vem, a gente tem alguns pacientes que são atletas, ele vem por problemas pontuais. Sim. Tá? Por incrível que pareça. Agora, o que procura essas lipos maiores, tudo são aquele paciente que é subótimo. Aquele paciente que treina bem, mas também não se alimenta tão bem. Ou no final de semana, ou gosta de tomar uma cerveja, vai em churrasco. Sim. Então, se ele tem um resultado que ele tá forte, tem uma musculatura, mas tem uma gordurinha lá que incomoda. Tem a gordurinha ali. Às vezes tem a musculatura, mas não tem a definição. Sim. Entendeu? Então, esse é o grande paciente para esse tipo de lipoaspiração. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, nem tudo tá perdido, né? Mas mesmo assim, quando uma mãe que chega lá, vai fazer um abdômen, por exemplo, tem flacidez. Uma grande flacidez. Você pode fazer o abdômen e já definir também. Sério? Nossa, podia ter isso na minha época. Eu já fiz
Lipo. Mas lipoaspiração é comum. Há 15 anos atrás, que a minha filha tem 15, é mais nova. E 4 meses depois da cesárea, eu fiz a lipo. E colocação de prótese. Eu não tinha, assim, não tinha nada que... Tipo, uma indicação, precisa fazer e tal. Eu nunca tive, assim, um problema com muita gordura no corpo. Não que eu tivesse magrinha, mas era uma coisa psicológica no meu caso. Eu precisava fazer, porque eu estava na 3ª filha. Eu falei, meu Deus, 3 filhos, né? Tô acabada. E fiz. Mas não é uma coisa que eu faria hoje em dia, assim, Andréia, não sei se eu passaria por tudo aquilo de novo, sabe? Essa lipo que é a de alta definição... me chama muita atenção porque eu acho que fica muito bonito. Então, às vezes eu olho assim... É aquilo que eu te falei. Tem casos que fica muito bonito, tem casos que não fica tão bom. Tem que saber indicar. Não é para todo mundo. Às vezes eu já fui, eu vou pra praia às vezes. Daí a gente vê que às vezes que não devia ter indicado, ou que não foi tão bem feito. Daí você vê, fica artificial. É interessante fazer. Esse tempo eu tive no Rio de Janeiro esse ano, eu tava na praia, eu vi um italiano passando, o que fez? Eu olhei e vi isso aí, mas estava muito bem feito, muito bem indicado, estava legal. Aí, só que eu também já fui para praia, já vi gente que estava feito, dá para ver que não é. Então, também tem erro de técnica e tem erro de indicação. E às vezes até mesmo de reação do próprio corpo, né? Às vezes o corpo também não... Por exemplo, você vai fazer uma lipo LED de alta definição aí, num paciente que tem muita gordura visceral, por exemplo, aquela gordura no meio dos intestinos, né? Que a barriga fica globosa. Você não vai conseguir corrigir isso. Aí você já imaginou o resultado? Nossa, catastrófico. Pois é. Né? Mas aí a gente conversa até muito sobre isso, que é o médico também, né? O papel do médico falar para a pessoa, você não vá por esse caminho, ou é melhor não fazer, é melhor procurar uma academia. O que eu quero, chega paciente no meu consultório, depois que eu fiz, a pessoa... legal. E você olhar assim, legal, fiz bem. Foi bem indicado, bem feito, legal, não vai assim, né? Sim. Deixar esse paciente feliz, né? E você também, eu também tenho que ficar feliz. Eu tenho que olhar e gostar daquilo. O teu resultado, né? Às vezes a paciente até gosta de um resultado artificial inicialmente, mas, cara, eu acho que tem que agradar até pra mim também. Eu tenho que me sentir feliz. Sim, por ter feito achar que foi uma coisa que ficou condizente com aquilo, né? Entendi. Apesar que a vontade do paciente é soberana, mas... Sim. Mas você pode dizer assim, viu, não assim vou te operar, ou sei lá. Me diz você já chegou num ponto de falar assim, viu, eu não vou fazer essa cirurgia, por exemplo. Várias vezes. Era a pergunta que eu ia fazer também. Você já disse não? Por vários motivos. Já disse não. Sério? Inclusive de dizer que a pessoa não tem condições psicológicas de fazer. Olha que ela deveria melhorar. Gente ainda deprimida, com morte de ente querido muito próximo, paciente que tem uma queixa desproporcional para o tamanho do problema. Então, eu já tive, alguma coisa está estranha aqui. Sim. Né? Às vezes acho que tem aquelas pessoas que têm aquela distorção de imagem. Dismorfismo corporal. Às vezes chega uma paciente que tem um nariz, cara, lindo. E ela fala que aquele nariz é horrível, por exemplo. Tem alguma coisa que está errada. Sim. Ela está se enxergando diferente do que ela é. Então, por que ela vai enxergar melhor quando ela operar? Será que vai dar tanta diferença assim? Então, às vezes é melhor tratar a cabeça do que fazer... Do que você realmente fazer isso. E arriscar, né? Porque, na verdade, assim, você vai fazer a cirurgia muito bem feita e aquele paciente assim, que já está com um problema psicológico, já se enxerga diferente, pode não gostar e piorar toda a situação e ainda falar, não, o médico fez tudo errado. Ou aquela paciente, não fez o que eu quis, né? Eu já tive paciente chegar e falar, doutor, você vai fazer essa cirurgia para salvar um casamento, por exemplo. Eu já escutei isso. Eu falei, olha, cirurgia plástica não salva casamento, né? Imagine fazer uma cirurgia para salvar um casamento. Mas às vezes ela subconscientemente associa o resultado da cirurgia a uma outra questão que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, né? Então, você precisa deixar isso claro. Explicar bem. Né? Às vezes precisa de um apoio psicológico antes para a pessoa fazer. Para entender. Eu também, em compensação, teve muita cirurgia que eu faço que a paciente faz para enfrentar um divórcio, por exemplo. Eu quero ser divórcio, eu quero estar bem comigo mesmo. Sim. Já vi bastante isso. Muito homem também. Sim. Né? Vou terminar uma relação e eu quero estar com a autoestima um pouco mais elevada. Isso é pertinente. E a autoestima, como ela é importante, né? Porque se você, quando vai procurar um médico plástico para poder fazer, é porque você quer melhorar alguma coisa
para se sentir melhor, mas você já tem que estar se sentindo, eu acho assim. E a autoestima, o resgate dela vem justamente lá dentro da tua cabeça, né? Eu acho, tem muita mulher que chega para mim também para falar sobre autoestima e, né, normalmente a pessoa está acima do peso, ou uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, e eu sempre busco falar dessa forma com as pessoas. Vocês precisam fazer as pazes com o espelho antes de qualquer coisa, né? Antes de uma atitude radical, porque é radical. Reich, tem uma linha da psicologia que é reichiana, e ela acredita que você tem uma ligação corpo e mente. Uhum. Por exemplo, um paciente depressivo, ele procura o escuro, ele tem uma posição mais curvada, então ele acredita que você melhorando a postura do depressivo, colocando ele em ambiente mais iluminado, você pode melhorar o psique dele. Uhum. Que é uma coisa ao contrário, entendeu? E é pertinente, acho que tem alguma relação sim. Né? Então, o corpo às vezes é um pouco espelho da mente, e ela tem uma interferência também com a parte psicológica. Mas muitas vezes você vê que o distúrbio não está no corpo, está na mente. Está na mente. Tem que tratar a mente primeiro. Mas a grande maioria dos casos, os pacientes vêm. Hoje em dia a informação é muito fácil. Né? Então, geralmente elas vêm bem informadas para a gente. Do que é, às vezes até over-informadas, né? Com muita informação. Muita informação. Que a nossa função, na verdade, é organizar. Essa pastinha das coisas boas, essa pastinha das coisas ruins. Essa pastinha para você não serve, é verdade, mas não serve. Sim. Então a gente tem que, ensinar ela daquela informação, no mundo da informação, o que ela tem que pegar. Sim, né? Entendi. Às vezes quando começou a internet, essas coisas, teve muita discussão dentro da área da medicina, se esse monte de informação não ia atrapalhar ou que interfere na consulta. A minha experiência é que ajuda bastante. Mesmo que seja uma informação um pouco confusa, pelo menos suscita dúvida. Uma vez que você tem a dúvida, você pode sanar essa dúvida. Sim. O problema é quando a pessoa nem pergunta. E fica com a dúvida. E ela nem foi atrás. Sim. E descobrir depois que você já fez uma cirurgia é irreversível. Sim. Aí só sobra a insatisfação. Então é isso que a gente tem que tentar conversar. Às vezes uma consulta, eu gosto de consulta quando demora, que chega o paciente, conversa, explica quantos filhos tem, conta a vida, aí conta as coisas que gosta de fazer, como é que é o padrão de vida dela, que ela vai, que sai, que não sei o que, filho. Você sabe se ela é depressiva, se ela não tem depressão. Ali você consegue pescar muita coisa, né? Muita coisa. Você consegue fazer... Agora tem paciente em consulta que é 10 minutos, mas não é porque eu não tento tirar as coisas, né? Que a paciente às vezes não quer informar. É uma pessoa mais tímida, não quer, ela foca no problema dela. Sim. Né? Para mim isso é ruim. Pro médico, eu acredito que seja uma coisa ruim. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso aí. Você é bastante atuante no Instagram também, né, Lucas? Inclusive, né, Lucas? Você que cuida de tudo ali, de rede social. E o trabalho na rede social para o médico, você encara isso como positivo? Hoje em dia tudo é rede social, né? O problema é o que eu falo, eu converso, eu falo assim, o problema é a demanda, não é a gente. O público pede. Então, ele quer ver a gente lá. Então, a gente tem que estar lá. Você está abrindo mão, às vezes, e eu considero uma mídia barata. Sim, né? eu também acho. De graça, você abre uma conta, pode postar as suas coisas e você mesmo trabalhar com ela e você ter resultado. Né? Eu acho que é uma mídia barata, eu acho que as pessoas que são boas, têm um conteúdo bom a oferecer, têm que ocupar esse espaço, porque senão você vai deixar para as pessoas que são com conteúdo pior, ou que às vezes com intenção pior, que ocupe aquele espaço. Sim. É uma coisa que eu considero assim, eu acho que tem que estar. Né? É lógico que tem gente que vai ter vai ser uma coisa mais agressiva, outra uma coisa um pouco menos agressiva, assim, mercadologicamente falando, ou de marketing, né? Mas a pessoa tem que estar lá. Tem que estar lá. É interessante, né? porque você até as pessoas... recentemente eu tive Você conheceu o Barbeiro? Conheço. Fui no programa de rádio dele. E faz um mês e meio depois, eu estava atendendo pacientes. Olha, doutor, eu te vi falando na rádio. Me passou tanta confiança. Eu até tinha consultado com outro, mas eu tive que... Antes da gente decidir, eu tinha que falar com você. Ela mostrou o problema dela, a gente conversou bastante, né? E você vê, atinge. Tem que estar no meio mesmo, né? Porque eu vejo assim, eu como espectadora do Instagram, eu vejo muitos médicos por ali, né? Os plásticos, ou dentistas, ou Exatamente. médicos de outras áreas.
E eu vejo que antes, né, bem antes, era muito, muito restrito, né? Principalmente a área de medicina, né? E A hoje nossa área ainda, a legislação, ela é bem restrita. ainda é restrito. Mas você pode obedecer ou não. Opa! Né? Nós temos, o nosso conselho é normativo eticamente. Tem as normas éticas. Que, teoricamente, a gente tem que seguir. Se for ver pelas normas, pelas leis, você pode. Mas existe o moral, né? O ético. O ético, né? Tá? Mas isso é uma coisa que vai mudando com o tempo. Eu acredito que vão ter mudanças importantes para próximo, né? Já, né? Pra vai ter que curto, médio acompanhar, prazo. né? Vai ter que acompanhar porque a demanda ritmo, né? é essa. Em relação para a pós, eu acho uma coisa um pouco mais... Porque você tem que ter, deveria pelo menos ter, mesmo que não identifique a pessoa, deveria ter a autorização da pessoa. Né? Isso é bastante importante, né? E você, vou botar... Fiz uma cirurgia. Pô. Eu tenho muita paciente que posta espontaneamente as fotos delas. E me marcam. Então, é isso que eu ia te perguntar. Se a paciente te marca, você pode fazer o repost dela ou não? Pode, teoricamente pode, mas mesmo assim eu gosto de avisar. Eu posso repostar? Geralmente, quando elas me marcam, elas têm a intenção de que eu reposte, né? Sim, com certeza. Marcou é porque quer que você reposte. Mas aí você... Mas geralmente eu sempre pergunto assim, posso repostar? Eu vou, não, doutor, pode sim. Aí eu vou lá e reposto. Mas porque eu acho que aquela postagem é dela. Eu considero como uma como se diz, uma propriedade dela. Que ela fez? Se ela fez. Não é porque ela está me mostrando, me dá autorização de eu me mostrar também. Né? Muito embora até eu acho que é um pouco subentendido. Você está marcado ali, é porque ela quer que ali, você reposte ela. Ou que só veja. Aí eu pergunto se posso repostar. Até hoje eu nunca recebi um não. Não vai receber não. Porque isso é uma marca, né? É a autoestima da pessoa. Tipo, meu médico me repostou. Sim. E os pacientes dele vão ver o resultado. Aí você fica num negócio um pouco engraçado, porque eu já também, a paciente já repostou uma coisa que eu não achei de bom gosto. Daí? E daí? Daí você não repostou? Não, repostei. E você não... Aí se você acha que não é de bom gosto, você não vai repostar. Mas se você reposta de todo mundo e você não resposta dela... Você causa uma depressão na pessoa. Causa uma depressão na pessoa. Você imagina, olha como a coisa é complicada, né? Nossa, é muito complexo, né? Viu? O ser humano é totalmente assim... Gente, todo mundo precisa de tratamento um pouco. E falando de... A gente falou de cirurgia corporal, mas existem as do rosto, né? Da face. Muita procura. Botox, preenchimento, bioestimulador, hoje em dia tem muita coisa, né? Eu especificamente, eu não trabalho muito com cosmetologia, né? Que é essa área que mexe com esses procedimentos que a gente chama de ancilares, tá? Eu faço muito pouca coisa. Faço Botox, uma coisinha ou outra, mas para minhas clientes não é muito, nem divulgo bastante, tá? Mas cirurgia então de rosto, eu faço as cirurgias de rosto, tá? Que a gente não consegue abraçar o mundo, né? Sim. Tá? Então, eu faço cirurgia facial, cirurgia de nariz, pálpebra, orelha. Faço também. Faz tudo. Tá? E tem procura. E cada cirurgia tem mais ou menos uma faixa etária. Qual é a faixa etária do rosto? Do rosto. Por volta... Geralmente eles procuram a gente perto dos 60 anos. É lógico, não é sempre, mas assim, a maioria das vezes próximo a 60 anos. A maioria das pacientes é 55 a 65 anos. Só que tem paciente que procura fazer mais de uma vez na vida. Que a gente chama das faces secundárias ou terciárias. Então a gente programa que uma cirurgia dessa, não digo, porque o envelhecimento assim, ele é uma curva. Quando você faz cirurgia, você volta na curva. Só que a curva continua. Sim. Então geralmente a gente espera que pelo menos uns 10 a 15 anos, né? Para esse paciente retornar. Geralmente as pacientes que procuram mais precocemente é que tem envelhecimento, uma pele mais desfavorável, né? Uma tendência maior à flacidez. Então essa paciente que procura antes é de se esperar que ela vai procurar outras vezes, ou mais vezes durante a vida do que a outra que ele já desenvolve mais tarde, que já tem um tecido melhor que a da outra, né? Entendi. Então, essa é muito de genética também. Genética. Né? Fatores de paciente que toma muito sol, tabagista também, que afina bastante a pele, resseca. Gente de pele branca. Né? Os morenos geralmente têm uma pele um pouco mais... Né? Dieta também. Né? Gente que come menos proteína, geralmente tem uma pele um pouco mais flácida. O que é a derme da pele? Nada mais é do que colágeno, fibra, proteína. Fibra elástica e fibra proteica. Eu tomo bastante
o whey protein, carne. Então, né? Então você vai ter uma durabilidade, pelo menos o que corresponde à dieta, vai ter uma pele um pouco melhor por mais tempo. Mas, né, sejamos sinceros, o tempo não para, né? Então, eu sempre penso comigo, né? Para mim, né? Eu tenho que deixar o tempo agir. Óbvio que a gente tem, né? Tem o recurso lá de um botox aqui, de um bioestimulador ali, mas nada que mexa demais, assim, porque eu não gosto, eu acho um pouco esquisito, né? A pessoa querer frear, né, o envelhecimento, que nada mais é isso, né? Você, na verdade, o que acontece? O pensamento que você tem que ter, assim, você tem... Eu estou com 46 anos. Eu quero ser um cara de 46, um cara de 46 bem. Uhum. Eu não quero ter cara de 30, que eu acho que não é viável, né? Eu não quero ter cara de 55, 60. Eu quero ter meu rosto... E eu quero me manter assim. Então, existe uma manutenção. Tem que pensar assim, existe uma manutenção. Você não tem procedimentos que mudam nossa fisionomia. Fazer um botox, né, se fizer, né, uma certa parcimônia em termos de bloqueio e tal, sem exageros. Agora, um preenchimento de leve para corrigir apenas um problema que você tenha. Sim, agora se você começar a exagerar demais, você pode mudar um pouco a feição. Sim. Que existe um padrão do botox. As pessoas tendem a ficar um pouco mais parecidas. O botox, digo, no preenchimento. O preenchimento, né? Fio, esse tipo de coisa. Então, tudo tem que ter parcimônia. E indicar bem. Tá? Só que, assim, tem que fazer um investimento para você envelhecer o melhor possível. Né? E aceitar, né? Tipo, porque hoje em dia tá ficando tá virando uma loucura, né? Que é algo que me preocupa, sim. Até porque eu tenho filhas, né? Mas me preocupa muito quando eu vejo no Instagram as pessoas com os filtros, né? E são, né, os filtros, na verdade, principalmente esses que aumentam os lábios e tal, eles acabam dando uma ilusão naquela pessoa de que ela, né? Que ela pode ser assim. Só. Isso, e eu acho que isso está ficando meio que doente. E assim, queira ou não né? queira, as pessoas têm um pouco efeito de manada. Então. Aquele é o bonito, todo mundo vai atrás, né? Todo mundo vai atrás. E você vê até na nossa área aqui de cirurgia, por exemplo, uma moda, a biquíni. O estilo de biquíni muda o estilo de cicatriz do abdômen que você vai fazer. Já parou para pensar? Verdade, né? Você acha que a mesma cicatriz de um biquíni tanga, que tinha um tempo, uns 10 anos atrás era na moda, usava mais tipo tanguinha. Agora voltou a asa delta. Você acha que é a mesma cicatriz? Jamais, né? Nossa, não. E outra coisa, a paciente que você opera antes, às vezes não vai ser a paciente que vai ser depois. Então, imagine um resultado super ótimo, que você teve um resultado super ótimo. Será que ela vai usar aquela mesma roupa que ela usava antes? Então. Pois é. Doideira. E faz o quê daí? Olha, eu já tive alguns casos de eu ter que mudar a cicatriz. Tentar depois aumentar, mudar. Porque ela quer usar outra roupa que ela usava tal antes, até às vezes até uma marca de biquíni que ela tem, tenta usar aquela. Mas depois que ela fica bem, ela vai querer usar outra. Sim. Às vezes a gente tem que fazer uma readequação. E a tendência também, né? Porque a moda vai mudando e tal. E tem que estar antenado. Meu Deus. Mas, gente, eu não ia ficar fazendo um monte de cirurgia, assim, porque... Pra adequar o biquíni. Pra adequar o biquíni. Porque, assim, e existe mulher que faz, com certeza. Mas, assim, eu acho, né? Você passa por uma cirurgia grande. Pra mim é grande demais. E o pós-cirúrgico é sempre muito dolorido. E, não, que preguiça. Cara, o pós é uma coisa muito relativa. E hoje em dia é bem mais tranquilo. É porque eu fiz há 15 anos atrás também, né? Mas eu tenho que... Se tivesse tanto de analgésico que foi lançado desde aquela época pra cá. E a cirurgia provavelmente também mudou alguns aspectos de recuperação. Por exemplo, pós-operatório hoje, nós temos vários aparelhos. Nós temos câmara hiperbárica, que acelera muito, melhora muito o inchaço, a dor, a recuperação, cicatrização, laser. Nossa, então, posso pensar numa lipo. Só a única coisa que você tem que ver assim, tem que ver o que cabe no orçamento, né? Tem que programar isso antes. Sim. Né? Pensar que vai ter isso, não deixar de lado. Né? Então as pacientes, quando vai sair isso, é o que eu vou gastar na cirurgia? Não. Isso mais o pós-operatório. E quanto eu vou gastar? Aí vai depender do quanto você vai deixar de ganhar. Não, exatamente. Também, né? Tem paciente realmente que a recuperação é uma coisa absurda. Tem paciente que é um pouco mais demorado. Não é todo mundo igual.
Eu sou das demoradas. Eu sou super demorada, assim, porque eu sou muito sensível para dor. E eu tenho dores, e daí eu tenho muitas dores. Nossa, não dá. Para eu pensar em uma cirurgia, assim, que, né, a plástica é uma cirurgia que você opta em fazer, né? Não então, é uma necessidade a maioria das vezes, né? Então, para eu optar em fazer hoje uma cirurgia plástica mesmo, fazer de repente uma marcação um pouco mais profunda nos oblíquos, eu ia ficar com muita preguiça. Eu admiro quem faz. Eu não sou do... Eu não admiro, nem não admiro. Por quê? Porque assim, o que não faz também é uma decisão pessoal, não é uma decisão que cabe a mim. Nem eu a julgá-lo. Também. Né? Às vezes eu fiz cirurgia, o paciente engorda um pouquinho e volta comigo. Doutor, eu engordei, você vai me dar esporro. Não vou dar esporro. Eu constato, né? Agora eu ganhei. Foi por causa daquilo que você... Como é que vamos resolver? Te incomoda isso? Quer fazer de novo? É assim que vai ficar. É outra conversa. Ou vamos tentar emagrecer um pouco. Mas assim, é uma coisa que a gente tem que respeitar. São decisões pessoais. É uma decisão pessoal. A gente não pode interferir, nem ter preconceito em relação a isso. Né? Não é nossa função de como médico ter preconceito com o paciente. Sim, se vai fazer. Independente da realidade que for. Sim. Eu já tive uma vez uma paciente que ganhou 10 quilos em 2 meses. Meu Deus. Ela sentava e comia 12 barras de diamante negro depois do almoço. E já tinha feito? Tinha feito. O que ela ficou? Ela ficou mais cheinha do que era? Sim. Só que ao mesmo tempo ela teve um formato diferente. Ela agradou, ela estava feliz. Vou dizer que ela estava infeliz? Não. Então tá ela tudo tem certo. Consciência, Né? ela tem consciência que ela perdeu. Eu já fiz cirurgia em compensação, uma paciente tinha 130 quilos. Ela tinha um avental enorme que incomodava ela. E a gente fez a cirurgia. Lógico, era uma cirurgia não era estética, era reparadora. Só que, cara, isso deu uma mudança na vida dela. Eu sei que eu operei ela em novembro, eu vi ela em abril ou maio do ano seguinte. Ela estava com 72 quilos. Olha só. Ela foi começou a fazer academia. Então foi o pontapé inicial. Ela viu que ela podia, né? A autoestima dela foi lá para cima e ela viu que... É lógico que precisou ela fazer uma reeducação. Eu pedi para ela ir fazer um terapeuta. Né? Teve que investir tempo em cima disso. Entendeu? Porque não é só chegar em mim e fazer. Né? Nós temos alguns fatores também. Mas às vezes é o pontapé. Eu falo para as pessoas, o ideal é começar antes. Sim. Né? Você já vai num psicoterapeuta, já vai numa nutricionista, muda hábitos. Vai se preparando antes, né? Exatamente. Eu tenho uma amiga que vai fazer agora em julho. E ela está desde o começo do ano se preparando. E ela não é uma mulher que tem um sobrepeso alto, assim. E ela quer por autoestima mesmo. Não, porque eu quero. Quer porque quer, assim. Não, se você olhar, você vai falar, você não precisa fazer nada. Mas a pessoa quer. Quer, então vai lá fazer. Mas eu vejo ela se preparando, assim, sabe? Ela se prepara tanto de agenda, que ela é uma pessoa bastante ocupada, quanto de alimentação, os dias que ela tem ido para academia, sabe? Então, assim, eu vejo que ela entra nesse negócio que o doutor falou agora. Ela está se preparando para chegar. Você vai fazer uma separação. A gente tem aquela cirurgia que você está fazendo uma reparação de um período, por exemplo, numa gravidez, que ela engordou muito, voltou, mas que ela paciente está magra, e você vai fazer. Agora nós temos aquela paciente que está assim por hábitos. Então, o ideal é lógico, a paciente tem um avental, você tratou o avental, mesmo que ela não emagreça, ela vai ter um ganho de qualidade de vida. Que vai poder usar uma calça jeans. Sim. Vai poder optar por um biquíni, não um maiô, por exemplo. E até as dores do dia a dia, porque isso deve... Aquilo assa, que é um desconforto. Coluna. Né? Até para a parte íntima também, às vezes para relacionamento com o marido. Sim. N vantagens. Tá? N vantagens. Então a gente também não pode menos para não operar esse paciente, eu acho. Mas tudo a gente tem que adequar, conversar. Expectativa. Porque na verdade o ideal é que o que você propõe, a expectativa, o que você vai ter, se casem. Sim. Né? Eu até gosto que a expectativa fique um pouquinho abaixo. Porque depois a pessoa fica mais feliz. Fica mais feliz. Né? Porque se você botar uma expectativa muito alta, às vezes você não vai cumprir, você vai ter uma tristeza. Você vai vender mais, mas você vai ter uma pessoa triste. Sim. Vai estar reclamando no pós. E é muito ruim, né? Porque para você, eu acredito, como médico, a tua maior realização é ver seus pacientes felizes, né? Encontrá-los depois e ver que eles estão se sentindo bem. Até a gente está falando de internet, ele está ali às vezes tem uma postagem, às vezes é tão gostoso o carinho.
que a pessoa põe, posso imaginar. né? Ah, doutor. E eu tenho um pouco de dificuldade de comentar depois, já estou avisando para aquelas que verem que às vezes eu curto, ponho um coraçãozinho, eles não comentam que eu sou um pouco tímido de falar do meu próprio serviço, eu não gosto. Né? Eu tenho isso comigo, mas eu fico contente que elas comentem, porque você vê que você teve um bom resultado, que você tem um bom relacionamento. Sim. Né? Que isso é importante. E que você faz pessoas felizes, né? Exatamente. Porque eu falei, a gente tenta entender qual que é aquela realidade. Sim. Não é um procedimento em si, mas é uma realidade que a gente está trabalhando, né? Né? Às vezes tem marido que não quer que a mulher faça. Eu explico para ela, cara, a coisa é muito mais complexa do que você está imaginando. Sim. Não é só você, é ela principalmente, né? Ela é a pessoa, né? E o mundo feminino é muito mais complexo que o masculino, né? Sim, até a nossa consulta muda quando é homem. O homem gosta de anotar. Ah, é? Você raramente vê mulher anotando. O homem fala, vou fazer lipo. Quantos litros você acha que vai sair? Tanto ele anota. 1,5 litro. Onde nós vamos fazer? Ele anota onde vai fazer. E a mulher, quando ela faz a consulta, o principal que ela vê, às vezes, é o subjetivo. Ela achar gostar de você, gostar do teu tom de voz, bater, né? Sim. Ela gosta de ter afeto. Né? Para a mulher é mais importante o afeto. Sabe por quê? Porque na hora que a gente tá lá na maca, ali, esperando o médico chegar, e quando vocês chegam ali, que chegou o teu... Pode estar tipo 300 enfermeiras. A hora que você ouve a voz que o seu médico deu bom dia para todo mundo chegou, o alívio é gigante. Aí ele sabe... Ele veio, né? Ele veio. A primeira coisa, ele chegou. Ele mesmo que vai... Mas ele sabe o que a gente conversou. Então, assim, tipo, eu vejo... Passei por isso tanto na lipo quanto nas cesáreas das minhas filhas, que também, né, são 9 meses junto. Então, assim, quando troca, de repente, né, ninguém tá livre de acontecer alguma coisa e ter que mudar a cirurgia ou trocar, né? Mas é muito a confiança que você tem no médico que vai mexer no seu corpo, seja por estética ou por necessidade, ela tem que ser muito grande. Então, essa empatia que tem, essa cumplicidade... E nós somos avaliados por critérios subjetivos. Sim. Muitas vezes. E é engraçado que às vezes as pacientes, a gente tem um monte de colega e tal, e a gente tem um relacionamento super bom com todos, graças a Deus. A gente vê que às vezes tem paciente, às vezes tem discussão, você vê uma discussão na internet, essas coisas, elas tratam aquilo igual clube de futebol. O meu médico é melhor, não, o meu que É uma loucura. É uma loucura, é porque elas são afetivas. É o meu médico. Exatamente, é um pouco assim. É verdade, é verdade. É uma isso loucura. aí, Lucas. Hoje, qual que é o top, assim, top 3 das cirurgias? Eu posso falar uma coisa para vocês, isso aí vai mudando tanto, também depende um pouco da fase que você está como cirurgião. E o que acontece? Conforme a gente vai envelhecendo os pacientes também, né? É difícil começo de carreira operar rosto, né? Não sei que você faça um marketing muito... Porque às vezes o paciente com mais idade, eu falei, aqueles 60 anos, ele fica um pouco desconfiado do médico de 28. Ah, com certeza. Pô, idade do meu filho, do meu neto. Acho que ele Como é assim? verde ainda. É um menino, não garoto. Então, agora eu já estou com 46, eu já tenho um pouco, já aumento um pouco o portfólio. Então, meus pacientes também já estão envelhecendo um pouco junto. Né? Então, conforme você isso, você muda o tipo de cirurgia. Vamos dizer, nos primeiros 10 anos, era lipo e prótese. Praticamente o que fazia. Né? De nariz sempre se manteve, parecido, tinha pouco rosto. O rosto aumentou muito ultimamente. Entendi. Bastante, tem operado mais. Olha que doido. O nariz sempre se manteve naquilo que eu sempre operei. Né? E isso também, como aquilo eu falei, no início era só lipo, mas hoje tem bastante abdômen, tem bastante pós-bariátrica, tem bastante. Aí já. Pós-bariátrica. Então não é nem o que, por exemplo, agora tá na moda fazer tal coisa. Não sei, tem o da moda também. Tem o da moda também. Mas como eu vou dizer, a minha clientela é uma clientela bem variada, por incrível que pareça. Em relação, tem bastante paciente jovem, já operei filha de paciente, né? Já tenho neta de paciente. Neta de paciente. Né? Ele vai fazer uma cirurgia de orelha, um negócio, vai fazer, né? Então já tem neto, é engraçado. Mas a gente vai envelhecendo junto, a gente vai pegando uma fase um pouco de... E são várias fases, vamos ver daqui a 10 anos como vai estar. Mas hoje está bem variado. Hoje eu pego paciente jovem, pego paciente de mais idade, então cada um tem um tipo de cirurgia. É lógico, lipo, abdômen sempre, e mama sempre vai reinar. São essas aí. Sempre vai ser o reinar, né? Lipo, mama e nariz, acho que é o que nunca vai cair de moda, né? Vamos colocar assim. E muda a técnica, você vai indicar uma prótese de mama, às vezes, para uma paciente jovem, uma paciente com mais idade. Você vai ter que tirar pele ou não, que plano de músculo você vai colocar. Você que é atleta, por exemplo, a gente vai... Fisiculturismo, tem bastante paciente que
fisiculturista, por exemplo, e que são pacientes que secam demais, que ficam muito magras. E costuma fazer rippling nas próteses. Sabe o que é rippling? Aquelas dobrinhas. Que você começa a enxergar a prótese, que a cobertura começa a ficar muito fina e a prótese dobra. E ao mesmo tempo você não pode colocar sobre o muscular. Por quê? Porque geralmente os pacientes que fazem têm uma musculatura muito forte e a prótese migra e elas rompem também. Então tem técnicas específicas para isso. Interessante, né? Eu faria a troca de prótese novamente, faria a lipo 3D, tudo na cabeça. Assim. Porque eu tenho preguiça. Já falei, né? Eu tenho uma preguiça, tenho medo também. Tudo é fase de vida. Hoje, pelo que a gente estava conversando, você está numa fase de vida bem agitada, tumultuada, com bastante projeto, né? Bastante coisa para fazer. Então, assim, é um tempo que você tem que ficar parada, né? Então, tipo, sem treinar e tal, né? Você sabe que a pandemia agora... O pessoal falou, nossa, a pandemia não trabalhou. Foi um dos períodos que a gente mais trabalhou, exceto os períodos que estiveram fechados. A gente trabalhou igual louco, porque tava a mulher em casa sem fazer nada. Daí começou a ver o defeito. Pô, não tem projeto nenhum, eu vou aproveitar essa pandemia para pôr o corpo em dia, para não sei o quê. Pra ficar mais tranquilo. Então, teve bastante cirurgia na pandemia. O período que liberou a cirurgia, teve bastante. Por incrível que pareça. Surpreendente. Que bom, né? Que bom para a área, que bom para as mulheres que hoje, com certeza, as que fizeram estão bem e estão aí com a autoestima elevada e com certeza estão dentro da academia também, né? E fazendo dieta, cuidando da lipo que o doutor fez, né? Às vezes é esse pontapé, né? Que o doutor falou, né? O pontapé inicial. É um pontapé. E aí muda. Às vezes a mulher não se sente bem na academia porque ela não tá bem. Como é que ela vai com barriga, né? Às vezes você deixa ela bonitona, aí ela começa a ir na academia e pega gosto. Sim. Não, eu vou lá, às vezes, tá lá os caras tudo malhadão. O que eu tô fazendo aqui? Mas você tá no lugar certo. Se eu não for... Mas você tá no lugar certo. Sim, não dá pra pensar. O importante é você fazer assim, é que nem igreja, você tem que fazer igual a igreja. É domingo, tal dia eu vou. Isso. Agora eu já fui 3 vezes na semana. Então, semana passada eram 2. Assim, a minha época de atleta já foi. Hoje eu faço só pra ser pensando na velhice só. Pensando na velhice. Você foi atleta do quê? Judô. Olha, não dá pra brincar. Até 2015. Eu descobri que estava com artrose e daí eu tive que parar por orientação médica. Aí mudei bem essas minhas atividades. Fiquei um tempo meio tentando achar alguma coisa que eu gostasse. Que legal. Mas hoje você pratica exercício físico? Eu faço um treino funcional com profissional, 2 a 3 vezes por semana. Faço yoga uma vez. Que legal. Yoga é bom. É ótimo, né? Ainda mais para quem o tipo de esporte encurtava demais, né? Sim. Então ajuda bastante, principalmente na velhice parece que é uma coisa boba, né? Caiu uma tampinha no chão de pasta de dente você conseguir pegar. Eu falo sozinho, amarrar um sapato, né? Conseguir cortar tua unha com cortador de unha. É esse tipo de coisa que a gente tem que pensar na velhice. Sentar no vaso sozinho, sair do vaso sozinho, porque assim, a velhice é isso. Então, a gente vai envelhecer. Para a velhice são 2 coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, força muscular. Sim. Tem que ter musculação e elasticidade. Exatamente. Por isso que eu treino, gente. É isso que eu falo para todo mundo. E o exercício mental, né? Treine então... para envelhecer bem, né? Para não precisar de ajuda, né? Se Deus quiser, não vamos precisar de ajuda. E eu acho até que todo esse papo aqui que a gente trouxe hoje é justamente para isso. A gente, independente se a mulher, os homens, enfim, vão buscar a cirurgia plástica, ou já vão, a partir de amanhã, já tomar a decisão de ir para academia, ou mudar a forma de alimentação e tal. Acho que tudo isso é o benefício para o corpo, para a mente, para a saúde em si, né? Às vezes a cirurgia plástica pode ser o pontapé para você começar a ir para academia. Isso. Às vezes, ir para academia, a pessoa não vai chegar no resultado que ela corre quer. Lá pro médico para terminar o que começou na academia. Aqui é tudo uma balança, né? Para você colocar, inclusive, são várias ferramentas, né? São as ferramentas, inclusive, para você chegar lá no resultado. Então, tudo vai, né, da pessoa que está aí ouvindo a gente, de pensar e avaliar o que cabe para você nesse momento, né? Exatamente. E o mais importante é ser feliz, velho. Né? Importante. Eu sempre falo isso. Para mim, você pode estar acima do peso, abaixo do peso, tendo saúde e você se sentindo bem, estando feliz, com a tua cabecinha em ordem, eu acho que o resto a gente vai conseguindo aí no dia a dia. É isso, né? Isso aí. Cuidar com corpo e mente. Corpo e mente. Corpo e mente. É isso aí, gente.
Muito, muito bom sempre falar com o Dr. Vitor Mauro. Eu que agradeço. Que é uma escola também. É uma né? escola. A gente só tá tendo aula aqui, né, André? Só tendo aula. O Dr. Mauro foi mais uma, gente. Ó, vocês podem ter certeza que ele voltará mais vezes aqui, porque ficaram alguns assuntos e algumas perguntas, mas vamos deixar, né? Próximo, sempre é bom esse gostinho de quero mais, né? Sempre é bom. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Então, sigam o Dr. Vitor Mauro aqui nas redes, a gente vai deixar aqui na descrição do canal. E bora pra frente. Bora pra frente. Doutor, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente esse tempinho. Eu espero aí que todos os homens e mulheres tenham compreendido aí o nosso recado de colocar aí sempre a mente em primeiro lugar. E sigam lá o doutor, sigam o nosso podcast. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima, gente.